O consumidor paga caro para manter o plano de saúde e, às vezes, quando mais precisa, não consegue o atendimento desejado. Os órgãos de defesa do consumidor estão de olho nesse tipo de ocorrência que pode custar uma vida. Esta mulher, que não quis se identificar, teve uma gravidez de risco. E quando precisou de assistência médica, o plano de saúde negou o atendimento, mesmo depois dela ter quitado uma fatura que estava em atraso. Quando chegou lá, o rapaz puxou no sistema e disse que não seria liberado. A história da grávida teve um final trágico. O meu esposo teve que ligar para a médica e dizer que já tinha conseguido autorização. Só que isso ocorria um risco muito grande de pegar uma infecção, porque a criança já estava morta desde um dia anterior dentro de mim. Somente no mês passado, 30 pessoas procuraram a Defensoria Pública para denunciar irregularidades. Negativa de atendimento em procedimentos de urgência e emergência, falta de leitos de UTI e encaminhamento indevido para a rede pública de saúde estão entre as principais reclamações. Outro fator que chama a atenção é o grande número de ordens judiciais descumpridas pelos planos de saúde. A pessoa vem, se socorre do judiciário, consegue obter uma decisão e simplesmente o plano ignora e não cumpre. A gente já vem estabelecendo contatos com a ANS para que sejam adotadas as providências administrativas cabíveis, para que a empresa cumpra uma série de determinações num prazo de 10 dias. E nós vamos aguardar esse prazo para que eles enviem a resposta e, dependendo do resultado, aí nós vamos então estudar a possibilidade de ingressar com uma ação coletiva. E a gente fala mais sobre esse assunto aqui no estúdio com o advogado Christian Bon. Doutor Christian, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Pará. Muita gente tem dúvidas sobre a questão do reajuste. Eu tenho uma pergunta aqui de um telespectador que não falou o nome, mas quer saber se, para quem vai completar 60 anos agora no final do ano, quanto esperar de percentual de reajuste? Bom dia, Márcio. Bom dia, Laís. Bom dia a todos de casa. Os reajustes que a ANS acompanha e que ela determina o limite máximo, eles são apenas dos planos individuais e familiares. Só que há de se ver qual é o tipo de plano que essa pessoa especificamente está vinculada. Se ela estiver vinculada, por exemplo, a um plano empresarial, a empresa dela firmou para todos os funcionários, aí a ANS não determina o percentual, tá? Então, tem que ver também a data de aniversário do plano, que é só neste momento em que vai haver o reajuste. Neste momento, ainda não é possível dizer especificamente qual vai ser o limite máximo de reajuste do plano individual e familiar. Uma telespectadora conta pra gente que mora na cidade, na Cremação, tem 58 anos e a 9 paga um determinado plano de saúde. Mas quando ela precisa, na hora que ela procura o médico, muitas vezes ela não consegue ser atendida. Agora ela diz que precisa fazer uma cirurgia, já fez o risco cirúrgico e o médico desapareceu. O que ela deve fazer? Laís, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, é o que diz a Constituição. Algumas pessoas, tentando fugir da dificuldade do SUS, do excesso de pessoas, da dificuldade de consultas e exames, contratam um plano privado e de repente se vê numa situação dessa em que é tão difícil quanto conseguir. O que a gente orienta sempre é que o consumidor, ele deve entrar em contato com o plano, porque o plano tem um prazo máximo de 7 dias úteis para fornecer uma consulta nas especialidades mais básicas, como pediatria, como clínica geral. Ela tem até 14 dias úteis para especialidades mais complexas, como a psiquiatria, como cardiologia. E tem até 21 dias úteis para oferecer o serviço de uma cirurgia, por exemplo. Caso esses prazos não sejam cumpridos, via de regra a gente pede que a pessoa ligue para o seu plano para solicitar o exame, para solicitar a cirurgia, anote o número do protocolo e, não cumprido esse prazo, entre em contato diretamente com a ANS, com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O site da ANS é ans.gov.br. Por quê? A ANS é uma agência reguladora do governo que fiscaliza os planos. Tudo que o plano descumprir, a ANS tem uma agência de mediação dentro dela, um organismo de mediação de conflito, e ela entra em contato direto com o plano, exigindo o cumprimento daquela obrigação contratual.
Caso o plano ainda assim não venha a cumprir, aí ele sofre uma série de sanções. Inclusive, a gente viu recentemente com um plano de saúde de São Paulo, em que ele sofre uma intervenção e começa um processo de encerramento das atividades. Agora, uma dúvida, quando o plano diz que não tem um médico de determinada especialidade, isso pode? Tipo, eu contrato um plano, eu chego, preciso de um médico numa especialidade X, ele olha para mim e fala, mas eu não tenho esse médico. Pode? Tem que aceitar? Não, não tem que aceitar. Os planos de saúde, eles são formados, Laís, por uma determinada região territorial. Então, pode ser de um município, de uma região de municípios, de um estado. Se dentro daquela região, a legislação já prevê isso, não tiver uma determinada especialidade, não puder prestar o serviço de saúde, o plano é obrigado a transferir esse paciente, inclusive com despesas de transporte, para outra localidade próxima, onde tem esse serviço e vai ser arcado toda essa despesa pelo plano. Se eventualmente o plano também não fornecer isso, o consumidor ele pode ir até essa localidade, ele pode fazer todo o tratamento e aí o plano tem 30 dias de prazo para ressarcir todas as despesas contados da data do protocolo do pedido. Tá certo. Dr. Christian vai continuar com a gente aqui no estúdio, respondendo mais perguntas. Pessoal de casa, lembrando que você pode continuar participando. Mande perguntas para o aplicativo de mensagens instantâneas, o número 999430002. E nós queremos saber aí de casa, lançamos uma enquete hoje. Você já teve problemas ao tentar usar serviços de um plano de saúde? Sim ou não? Participe da nossa enquete através do aplicativo Você na TV Liberal, que pode ser baixado de graça na loja virtual do seu smartphone. A gente espera a sua participação, daqui a pouco você vê o resultado. A cada ano, milhares de pessoas recorrem à justiça para tentar garantir o direito a um tratamento de saúde digno. Em 2015, foram mais de 5 mil pedidos feitos à justiça só aqui no Pará. O julgamento dos processos pode ser demorado, mas as sentenças têm beneficiado muitos pacientes, como mostra a reportagem de Jalília Messias. O pior já passou. Gabriel tá ótimo, super saudável. Mas Yara sofreu quando descobriu que ele era intolerante à lactose. O médico recomendou um leite especial e muito caro. Que no momento ele necessitava de 11 latas de leite. Então a gente dependia do poder público, né, para que fosse fornecido através do programa de alergia alimentar essas latas de leite. Cada lata custava quanto? Na época era R$ 185. A mãe procurou a prefeitura e passou a receber o leite especial. Mas a entrega atrasou. Sem dinheiro e preocupada com a saúde do filho, ela correu para o Ministério Público. Era a única esperança para a gente de que poderíamos receber novamente as latas de leite. Enquanto isso, nós tivemos que contar com a colaboração de amigos. A decisão da Yara também vem sendo tomada por muita gente. Os pedidos de socorro vêm de quem já não sabe mais o que fazer para conseguir um remédio, uma cirurgia, um leito, o direito a um tratamento de saúde adequado. Só esta promotora, que trabalha para garantir que os direitos do cidadão sejam respeitados, mandou 26 processos para a Justiça no ano passado. Mas não é tão rápido fazer o documento chegar até a mesa do juiz. Para que o Ministério Público ingresse, pelo menos eu, enquanto promotora de saúde, para que a gente ingresse com uma ação, a gente tem que primeiro tentar resolver administrativamente. E isso daí vai demorar, no mínimo, em torno de 2, 3 meses. Em 2015, o Tribunal de Justiça do Pará recebeu mais de 5 mil processos ligados à saúde. 2 mil casos ainda não foram julgados. A coordenação que analisa as reclamações e cobranças de pacientes na Secretaria de Saúde de Belém diz que nem sempre dá para resolver o problema do doente. Quando o medicamento ele não é padrão da secretaria, ou seja, ele não tem estoque para atender a população, por não ser padrão, eu preciso adquiri-lo através de um processo licitatório. E um processo licitatório, eu tenho que respeitar as fases do processo, o que demanda tempo. O primeiro sentimento que a gente tem é de abandono. O conselho que eu dou é o seguinte: você deve procurar, né, o Ministério Público, você deve pressionar de todas as maneiras, não se acomodar. Pode demorar um tempo pequeno, mas você vai conseguir esse direito garantido.
Tem problema na saúde pública para garantir o atendimento de saúde digno, tem problemas também na saúde privada, infelizmente. A gente está tratando desse assunto aqui hoje com o advogado Christian Boom. Eu tenho uma pergunta aqui relacionada a plano de saúde. Uma telespectadora, ela tem um caso grave, ela está tratando câncer e as sessões de quimioterapia através do plano, deveriam ocorrer por recomendação médica a cada 21 dias, e a gente sabe da importância dessa periodicidade no tratamento do câncer, e o plano de saúde não está respeitando esse plano ao oferecer o tratamento. O que pode ser feito? Laís, nós falamos ainda há pouco do Comitê de Resolução de Conflitos da ANS. Realmente a legislação fala que o prazo máximo para que ela receba uma quimioterapia, por exemplo, é de 21 dias úteis. Se o plano não respeitar, a orientação é, logo na solicitação, que você vai esperar os 21 dias úteis, você ligue para o plano e você anote o protocolo desse atendimento, a data e a hora. Se passados os 21 dias você não recebeu o tratamento, entre em contato com a ANS, lá no site ans.gov.br, você vai exigir a intervenção da ANS e o plano vai ter até um máximo de 5 dias úteis para lhe entregar o serviço. Não lhe entregando, aí as duas opções. Ou você faz o tratamento e depois pede o ressarcimento ao plano, ou você, através de uma ação judicial, pede uma liminar e o juiz vai determinar que o plano, num prazo máximo a ser fixado, entregue o serviço. Pois é, desculpa, Márcia, é só porque nesse caso, 21 dias, eu sei o quanto é importante para o paciente de câncer não ultrapassar o período, Sim. Porque isso impacta na validade, no sucesso do tratamento. Então, esperar esses 21 dias pode ser complicado. Nesse caso, acionar a justiça pode ser a saída para garantir que o 21 a 21 dias ocorra? Sempre que você identificar logo no primeiro momento, que o plano vai lhe causar algum problema desta natureza, aí você pode já entrar então com uma ação e exigir que todas as sessões futuras obedeçam esse prazo, sob pena de não sendo entregue o serviço, você poder recorrer à rede privada e exigir o ressarcimento. A questão é que você cria um litígio, né? Aqui a gente está, de repente, tentando também evitar esse litígio, evitar essa ação judicial e administrativamente tentar resolver. Mas a preocupação é grande, né? Inclusive, eu tenho a pergunta de um telespectador, do Christian, que ele foi marcar uma ultrassonografia para a esposa e tem que também ser respeitado um período para que tenha um sucesso nos exames, e a marcação só poderia ser feita 3 meses depois. E ele, preocupado, fez um pagamento no particular de R$250. Nesse caso, qual a orientação que pode ser dada a ele? Márcio, primeiro um esclarecimento. A gente já falou aqui em ocasiões passadas que o plano de saúde não é obrigado a lhe dar o atendimento ao médico fulano de tal. Ele é obrigado a lhe dar atendimento. Então, se ele procurou um médico específico e aquele médico só tinha 3 meses de prazo na agenda, ele pode exigir do plano a substituição desse médico. Se este caso aconteceu, infelizmente esta pessoa não vai ter direito ao ressarcimento, porque, volto a dizer, o plano não é obrigado a dar atendimento para um médico específico. Ele é obrigado a dar o serviço na rede de atendimento do plano. Então, volta ao ponto. Se ele realmente teve esse problema, se estava marcado para daqui 3 meses, recorre à ANS, faz a reclamação, a mediação de conflito dele provavelmente vai resolver isso no tempo que a lei prevê. Bem, tem outras pessoas perguntando sobre o caso de quimioterapia, preocupadas, a resposta já foi dada. É importante essa tentativa inicial com a ANS, depois é bom a gente novamente lembrar o endereço, como fazer. E tem aqui uma pergunta de um telespectador, dizendo que uma telespectadora que está grávida de 6 meses e os médicos dizem que não podem fazer, por algum motivo, laqueadura através do plano de saúde. Aí ela quer saber, a Icleia, do bairro do Mangueirão, se pode, da mesma forma, se o plano pode dizer não ou se ele tem que fazer. Bom, os procedimentos específicos vão depender de qual é o tipo de plano de saúde da pessoa, tá? Inicialmente, se ela tiver um plano ambulatorial, algumas intervenções não acontecem, porque o ambulatorial ele só prevê a permanência da pessoa no hospital por 12 horas. Então, qualquer pós-cirúrgico não está previsto no plano. Tem que identificar, então, qual é o plano. Se é o ambulatorial, se é o hospitalar ou se é o de referência que esta pessoa específica tem. A partir daí,
Cumpridas as exigências, salvo engano, no caso de laqueadura, você tem que ter uma idade mínima e tem que ter um número mínimo de filhos. Mas cumpridas as exigências, o plano teria obrigação sim de fazer. Caso contrário, pelo SUS você pode fazer. Uma última pergunta. Casos de urgência que representem um risco de morte para o Importantíssima a tua paciente, pergunta. isso é muito frequente. O plano pode dizer não a despeito desses critérios que sempre existem, de período necessário, de carência e tudo mais? Como caracterizar Vamos tratar esse no caso da momento? gravidez, que é o exemplo clássico disso. O parto a termo, que é chamado o parto que você pode esperar pelo prazo, ele não pode acontecer no prazo mínimo de 300 dias da contratação do plano. Ou seja, se eu já estiver grávida, se a mulher já estiver grávida, ela naturalmente não vai conseguir esperar os 10 meses. Mas vamos imaginar de um parto prematuro. Neste caso, você tem uma inversão. E aí você já tem a possibilidade de fazer esse parto através da cobertura do plano. Porque não estava previsto uma situação de urgência ou de emergência durante aquele prazo. Então existem situações, foi ótima a sua pergunta, Laís, existem situações que antecipam a ocorrência da cobertura do plano. No caso exatamente da gravidez é essa. Tá certo, doutor Christian, obrigado pela sua participação. Um bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Laís. Obrigada. Bom dia a todos de casa. Bom, e hoje nós perguntamos, né, Laís, e o pessoal de casa, a enquete, se alguém já teve problemas ao tentar utilizar os serviços de plano de saúde. Vamos ao resultado, então. 64,3% disseram que sim, tiveram problemas e 35,7% responderam que não tiveram problemas. Portanto, tive, Laís, que muita gente, infelizmente, ainda tem problemas, né? Infelizmente, ainda há muito problema.